Se você entrou nesse vídeo, eu peço por favor, não saia. Eu tenho entre 5 a 7 minutos para liberar uma palavra poderosa da parte de Deus para sua vida. Sem muita demora, a gente vai em 2 Reis, capítulo de número 4, exatamente versículo de número 2, a qual a Bíblia vai dizer: E Eliseu perguntou à mulher: O que posso fazer por você? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: Essa sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Meus irmãos, a palavra a qual Deus colocou em meu coração, que ficou em 2 Reis, capítulo de número 4, é do azeite da viúva. A gente vai ver que essa mulher acabou de perder o seu marido. E o seu marido era temente servo ao Senhor. Vamos ver também na Bíblia que de fato o credor está na porta da casa dela, cobrando por uma dívida. E sabíamos bem que naquela época todas as pessoas que deviam e não conseguiam pagar, ao credor chegar e você não conseguir quitar a dívida, poderia ser levado os seus filhos como escravo. Vamos ver que essa mulher, ao saber de tudo isso que estava acontecendo de fato na vida dela, ela pega e vai diretamente ao profeta Eliseu. Meus irmãos, a primeira coisa que Deus quer falar conosco aqui, eu não sei se você está vendo esse vídeo de manhã, de tarde ou de noite, é o que você faz quando uma coisa ruim acontece. Quem é que você procura? Será que você de fato está desabafando na internet? Será que de fato você está desabafando com pessoas a qual não podem resolver o seu problema? Aqui essa mulher dessa passagem resolveu o problema dela indo num profeta. Ela resolveu o problema dela indo na casa do Senhor, indo na casa de Deus. Se você que está vendo esse vídeo tem de fato um problema, não procura resolver com pessoas a qual não podem resolver. Vai de fato em quem resolve. Vai de fato em quem tem um cartão de crédito sem limites, que é só ele lá de cima que tem. E a gente vendo que essa mulher, ao chegar a Eliseu, em nenhum momento a Bíblia menciona que ela chegou pedindo, ela chegou para conversar. Então imagino eu que essa mulher estava tendo com Eliseu uma conversa de quê? De gabinete. Então ela estava tendo uma conversa pessoal com ele. E ela falou: olha, você sabe que o meu marido era seu servo, meu marido faleceu. Ela contou toda a história. E assim, a gente precisa contar para o Senhor. Por mais que ele saiba da nossa história, ele quer que saia da sua boca a história, que saia da sua boca a versão a qual você se encontra hoje. E a gente vê que ela contando toda essa história para ele, de fato Eliseu poderia pôr a mão no bolso e falar: olha aqui, minha serva, quanto você está devendo, que eu vou pegar e pagar a sua dívida. Mas o Deus que te chamou para entrar nesse vídeo, ele não quer que você se torne dependente do homem, que você se torne exclusivamente dependente dele. Porque quando se gera um benefício, gera-se uma dependência. Como é que você está falando, Giovanni? Eu não estou entendendo. Deixa eu te explicar melhor. Imagina você no seguro-desemprego. Vamos colocar que você ficou 3 anos numa empresa e saiu agora. Você vai pegar 6 meses de seguro. Me fala uma pessoa que quer que o benefício acabe. Não tem pessoa que quer que o benefício acabe. Me fala uma pessoa que entrou para receber o Bolsa Família e voltou na caixa falando assim que pode tirar. Não, a pessoa fica até o último dia do benefício. Então Deus, nesse dia que você está vendo esse vídeo, ele não quer que você dependa do homem, mas exclusivamente dele. Aqui Eliseu pegou e falou com ela: olha, minha serva, vai à casa dos seus vizinhos, pegue muitas vasilhas, não poucas. E essa serva não questionou, ouviu a direção do Senhor. Quantas pessoas que talvez não foram à igreja querendo uma resposta, uma provisão que talvez enchesse o bolso dela para resolver o problema, não conseguiu tudo isso que queria e saiu da igreja. Não, essa mulher poderia muito bem chegar de fato ali e falar: olha só, Eliseu, o meu marido serviu nessa igreja por muitos anos, eu acho que de fato poderia fazer uma vaquinha aí para me ajudar. Mas não, ela só ouviu a direção do Senhor. Aí eu te falo, meus irmãos, quando a gente começa a ouvir a voz de Deus, coisas extraordinárias acontecem em nossas vidas. O milagre dela de fato não foi só o azeite. O primeiro milagre dela foi passar a ouvir e seguir a direção de Deus. Nesse dia que você está vendo o vídeo, Deus te chama para você passar a ouvir a direção e a voz dele. Talvez está perecendo aí desnecessariamente. Por quê? Porque ele já te deu uma direção
e você está debaixo de uma palavra. E agora a gente vê que essa mulher vai em direção à casa dos seus vizinhos para pegar muitas vasilhas. Se tem uma coisa que eu gosto muito da minha igreja, que é o texto áureo, que é o que? Hebreus 12:14, seguir a paz com todos. Se de fato essa mulher não tivesse bem com seus vizinhos, ela não conseguiria nenhuma botija. E de fato ela conseguiu várias botijas. Então ela não só era crente dentro da igreja, como também era crente do lado de fora. Então Deus te pergunta também hoje que você está vendo esse vídeo, você é qual tipo de crente? Somente o crente de dentro da porta da igreja para dentro, ou você é o crente que é o crente dentro da igreja e crente fora também? E a gente vê que mediante essa passagem Eliseu dá instruções para ela. Além de pegar vasilhas, ele não falou para pegar poucas, ele falou para pegar muitas. Aí eu vou te falar uma outra coisa aqui, meu irmão. O azeite é com Deus, mas as vasilhas é com você. Deus te pergunta hoje, quantas vasilhas você precisa para que Deus possa encher? Quantas vasilhas é necessário para mudar a situação da sua vida? Olha aqui, meu irmão, Deus trabalha no limite da sua coragem. Deus não trabalha de forma a qual ele fala, eu vou dar para ela algo que ela não vai poder suportar. Eu vou dar para ele algo que ele não vai poder administrar. Tem bênção que vira maldição. Então Deus te pergunta hoje, quantas vasilhas você quer que eu encha? Abrindo um parênteses, se a gente pegar e for na Bíblia, de fato, em Bartimeu, Jesus vai perguntar para ele, o que queres que eu te faça? Ele diz que eu possa ver. Deus te pergunta hoje, o que queres que eu te faça? A gente vê que essa mulher, ao pegar muitas vasilhas, Eliseu dá um outro direcionamento para ela. Entre para dentro da sua casa e feche a porta. Por quê, irmão Giovanni? Porque o projeto de Deus até escondido cresce. Não precisa mostrar para ninguém. Não precisa falar para ninguém. Porque de fato até escondido ele vai fazer jorrar azeite. Que até escondido ele vai te abençoar. Se no final você quiser depois mostrar para glorificar e engrandecer o nome dele, tá tudo certo. Mas enquanto o processo está acontecendo, mantenha a porta fechada. E meus irmãos, já finalizando, a gente vai ver que o azeite começou a se multiplicar na casa dela. E o azeite só parou de cair quando foi preenchido de fato a última botija. É por isso que eu te perguntei, quantas botijas você tem? Quantas botijas você quer que Deus encha? De fato, eu não sei quantas que ela pegou. Se ela tivesse pego 1000 botijas, eu tenho certeza que Deus iria de fato encher essas botijas. Então, resumindo, a botija é com nós, mas o azeite é com ele. E a Bíblia vai mostrar que os filhos dela disse, mãe, já não tem mais botija, então todas estão preenchidas. E de fato agora ela volta a Eliseu e conta o testemunho que tudo aquilo que ele falou sobre a vida dela de fato aconteceu. Tem muitas pessoas que recebem da parte de Deus e não voltam para agradecer. Quem é você quando recebe? Será que Deus poderia te dar isso mesmo que você tem no seu coração? Será que você voltaria para testemunhar e que o seu testemunho viraria um exemplo para outras pessoas? De fato aqui essa mulher pegou e voltou. E Eliseu deu uma segunda direção para ela. Vá, pegue e pague a sua dívida e viva do restante. Olha só, meus irmãos, Deus deu uma providência para algo que ela estava precisando. Muitas pessoas recebem a providência e caem em outra dívida. Não, ela resolveu esse problema, cortou o mal pela raiz e o credor bateu em retirada. Quem é você quando recebe algo de Deus que você está precisando? Pede direção e sabedoria para Ele. E o melhor, ela viveu do resto, se tornou empreendedora. Imagina só uma mulher que chegou na porta da igreja, com o marido que já estava morto sepultado, com o credor batendo na porta, cheia de dívida, sair dali e voltar depois para contar um testemunho que abriu o seu mercado, que abriu a sua vendinha e que está tudo dando certo e que o nome dele foi glorificado. Meus irmãos, o vídeo era de 5 a 7 minutos, mas eu não consegui porque é muita informação. Mas eu prometo que no próximo vídeo eu tento fazer menor, mas que essa palavra de Deus eu espero que tenha alcançado o seu coração do lado aí que você está vendo, que essa palavra tenha alcançado a sua casa e tenha certeza absoluta que o azeite vai jorrar e só depende de você selecionar a quantidade de botijas que Deus vai encher na sua vida. Assim, eu te agradeço por ter ficado até o final do vídeo e compartilhe com a pessoa que está precisando que o azeite transforme a vida dela. Até o próximo vídeo no nosso canal e um forte abraço da parte de Deus.